Elivaldo Barbosa, boa tarde. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Elivaldo Barbosa, você tem acompanhado no noticiário nacional todas as discussões do governo federal em torno de economia de gastos, otimização dos serviços públicos, relação com gastos como instituições federais, universidades federais também, tudo isso aí no curto prazo. E no longo prazo, no médio prazo, vamos dizer assim, a discussão em torno da reforma administrativa do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro disse no começo da semana que não quer que isso seja um parto de elefante, que tem um período de gestação muito grande, muito elevado. Agora, só que até agora o governo não apresentou concretamente uma proposta, como também não fez para a reforma da Previdência, que o Congresso já estava lá numa situação de protagonismo, da reforma tributária que fala, mas também não tem proposta do Executivo, e assim por diante. O governo pegou já o país com as reformas em andamento, mas até agora não apresentou. Pode ser que seja a primeira a reforma administrativa. Vamos então falar com o Délio Rocha em Brasília. Ele está lá na capital federal, correspondente da TV Cidade Verde em Brasília. Délio Rocha fala das discussões da reforma administrativa. Boa tarde, Délio. Boa tarde, Joelson. E meu boa tarde também ao Elivaldo Barbosa, a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O presidente Jair Bolsonaro disse nos últimos dias que a reforma administrativa vai ser enviada aqui para o Congresso até sexta-feira. Existe uma expectativa em torno desse texto, a gente já conhece vários pontos aí que são defendidos pela equipe econômica, e o que o governo pretende fazer, Joelson, é uma grande mudança no serviço público, que vai mexer com as carreiras, com todas as carreiras do serviço público. Existe aí um lobby muito grande dos servidores, essa matéria não deve tramitar com facilidade aqui no Congresso Nacional, mas o governo fala muito aí que vai trabalhar pela aprovação desta reforma, Joelson, que é considerada essencial pela equipe econômica. E a pretensão do governo é aprovar ainda este ano a reforma administrativa e também a reforma tributária. Mas vamos agora acompanhar na reportagem o que deve mudar aí com essa proposta que o governo está enviando para o Congresso. Vamos conferir. A proposta de reforma administrativa do governo pretende enxugar a máquina pública federal a partir de uma série de mudanças, entre elas a redução de cargos e do número de servidores, o fim da estabilidade para a maioria das carreiras públicas, o fim da promoção automática por tempo de serviço e a possibilidade de redução da carga horária em algumas situações, acompanhada de uma redução proporcional no salário. Para o deputado Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, a reforma administrativa é essencial para garantir a eficiência da máquina pública. Essa é uma reforma que vai permitir com que o Estado seja ainda mais enxuto, que a gente otimize os serviços públicos, que a gente privilegie, na verdade, os servidores públicos a partir de uma reformulação das carreiras para escalonar melhor os salários. Ele cita como exemplo o fim da estabilidade, que só valeria para os futuros servidores. Com essas medidas, a gente acredita que elas estão bem equilibradas e que, a despeito de todas as conversas que vão acontecer certamente com as entidades de classe dos servidores, que a gente vai conseguir chegar a um bom termo no final. Mas a opinião do líder governista não é compartilhada pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, que considera a proposta de reforma administrativa nociva aos servidores e ao país. O que me parece é que o governo quer mais uma vez penalizar os servidores públicos, como penalizou o povo brasileiro e os servidores públicos na reforma da Previdência. Há uma tentativa de criminalizar o servidor público no Brasil. Mas o que não pode é o governo querer penalizar o servidor público em uma proposta de reforma administrativa que, a meu ver, não vai produzir aquilo que o cidadão quer. Na avaliação de Helder Salomão, o servidor vai perder sua autonomia. E, segundo ele, o setor público tem características diferentes da iniciativa privada. O governo quer tirar a autonomia do servidor público e transformar o serviço público numa empresa privada. Isso não funciona. Serviço público de qualidade só se faz com servidores públicos qualificados, aprovados em concurso público e não meramente por indicação política. A proposta de reforma administrativa deve enfrentar muita resistência no Congresso, mas o governo diz estar preparado para lidar com a pressão de servidores. Isso é normal da democracia. Durante a reforma da Previdência, nós conversamos com várias carreiras. Isso vai acontecer novamente agora.
A liderança do governo na Câmara está aberta para esse tipo de conversa, sem problema nenhum. E nós vamos, lógico, nos aproximar do futuro relator, para, junto com os servidores, chegar numa boa proposta final. A proposta interessante é aquela que passa. Joelson e Elivaldo, o governo, para enfrentar essa pressão dos servidores, esse lobby, o governo vai usar o argumento de que a reforma vai mexer só com os novos servidores. Mesmo assim, Joelson, esse projeto aí deve enfrentar uma rejeição dos representantes dos servidores, mas tem muita água aí para rolar durante a tramitação desta matéria. E vale aqui lembrar, Joelson, que a equipe econômica fala muito em eficiência, em usar esse projeto para dar mais eficiência à máquina federal, mas um dos objetivos do governo é reduzir, então, os recursos, aliás, o que é gasto com o servidor no país. Lembrando que os servidores públicos representam o segundo maior gasto no país do governo federal, atrás apenas da reforma, atrás apenas da Previdência Social. Para este ano, a previsão do governo federal é gastar 333 bilhões somente com folha de pessoal. Joelson.